Queremos desejar a todos um excelente dia e rogamos que o Senhor continue a abençoar a sua vida ricamente, que essas bênçãos possam ser estendidas na vida dos seus familiares. Que a paz, o amor de Deus, a sua misericórdia se façam presente na sua peregrinação. E nesta caminhada você esteja olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O texto para a nossa reflexão no dia de hoje está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Pedro é interrogado, e aí diz o texto assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E nós vamos tentar conhecer um pouquinho aqui de Pedro. Pedro tinha um temperamento que o decepcionava muito, e assim como o temperamento de alguns de nós ainda hoje decepcionam a outros. Pedro era um homem de rompantes, incontroláveis, capaz de manifestar as situações mais contraditórias que se pode imaginar. Tinha os nervos à flor da pele. Jesus, sobre as águas, uma certa ocasião, ele diz assim: se és tu, manda ir ter contigo, e sai em direção a Jesus. Mas no meio do caminho, diante das turbulências das ondas, ele começa a passar por momentos de dificuldades. Ele tinha fé para ir, mas a fé era de pouca duração. Era capaz de confissões e de rompantes teológicos, onde ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo em seguida ele olha para o Messias e diz assim: que história é essa de ir para Jerusalém e morrer? E aí escuta do Senhor Jesus a colocação descrita lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Pedro é capaz de dizer que ainda que todos te deixem, eu te seguirei contigo para a morte. Mas na mesma noite, ele foge na escuridão quando é questionado por uma criada. O nosso temperamento, o meu e o seu temperamento, muitas vezes cria em nós um sentimento terrível de desistência com relação aos nossos melhores propósitos. Nós somos de temperamentos variados. Às vezes, estamos depressivos, outras entusiasmados, outros cheios de energia, outros coléricos, melancólicos e assim sucessivamente. Fato é que nós sejamos ou tenhamos quaisquer uns dos temperamentos, nós temos travados lutas conosco mesmo. E às vezes a nossa luta é luta de caráter. Pedro não tinha apenas um problema de temperamento, o seu caráter o decepcionava. Por certo, ele não foi campeão nessa área. Vejamos Pedro na casa de Caifás. Ele nega, ele jura, ele amaldiçoa, abomina, aborrece qualquer tipo de vínculo que pretende criar com Jesus. Sei que nesse instante o galo canta. Eu sei de pessoas que tinham problemas seríssimos de caráter, gente que descobriu que tem uma fraqueza enorme para mentir, que tem coração invejoso, atração enorme por dinheiro, problema seríssimo com a língua. Pedro tem problemas com o seu mundo psicológico. Ele quase ficou enfermo depois da morte de Jesus
E em um certo momento ele até diz assim: eu vou pescar. E quando ele diz que vai pescar, ele está querendo desistir de tudo. Porque tudo isto veio acumulando durante os 3 anos de caminhada com Jesus. Suas contradições, os seus rompantes, suas crises de temperamento, a fraqueza do seu caráter, até culminar no aborrecer, no amaldiçoar o vínculo que ele tem com Jesus. Quando Pedro diz ao Senhor que não conhece o galo canta, a essa altura a imagem desse homem se reduz a nada. O seu nome era como uma mentira. Pedro, Petros, Petras, Cefas, fragmento de pedra, tudo isso é falso. Pedro não era pedra nessa circunstância, ele era pó, poeira, nada. Ele desiste de si mesmo, por isso ele diz: eu vou pescar. Mas há alguém que não desiste de nos amar, há alguém que vem ao nosso encontro e vem exatamente para restaurar a nossa vida. O túmulo que guardava Jesus estava vazio. O selo do status que Roma tinha colocado é partido. A pedra removida. Um anjo ironicamente pergunta: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Esse é Jesus, que não desiste de você, que não desiste de Pedro, e é nesse contexto, lá no mar de Tiberíades, que Jesus vai estar com Pedro. E Jesus olha para Pedro e pergunta pela primeira vez: tu me amas? Mas você me ama muito mais do que a estes outros? Torna a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí ele tem a mesma resposta. E pela terceira vez, quando Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me ama? A Bíblia diz que Pedro se entristeceu, mas é como se Jesus aqui empatasse o jogo. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus, por 3 vezes Jesus coloca Pedro numa situação de confissão. Diante dele tem aquela mesma fogueira. Na vida de Pedro, Deus manifesta que em meio às nossas fraquezas, Ele não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Apesar de você, apesar da sua língua, apesar do seu temperamento, seja qual for a sua vida ou a minha, Deus não desiste de amar a cada um de nós. Mas Ele, Jesus, nos faz um convite: se me amas, guardes os meus mandamentos. Deus quer restaurar a sua vida, curar suas feridas, gerar um novo estilo de vida em você. Eu não sei quem está vendo essa devocional, eu sei de algo. Deus está no controle de todas as coisas. Ele ama você. Portanto, aceite o convite. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Ele quer, Ele deseja e Ele pode fazer. Ele pode restaurar a sua vida, curar suas feridas e fazer você de uma nova criatura. Que Deus o abençoe. Estejam cientes desse Deus que está do controle do universo, que pode fazer tudo de novo acontecer. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Amém.